Dando continuidade à nossa entrevista, vamos falar agora com a vice-prefeita de Guapiaçu, a nossa querida Luciana Martinelli, e com a Érica Berga, empresária crescida em Guapiaçu, filha do saudoso Alcides Berga. Sejam bem-vindas, Luciane, seja bem-vinda, Érica. Muito obrigada, Rafa, muito obrigada, Daniel, muito obrigada pelo convite. E vai ser uma honra fazer esse bate-papo com vocês, conversar um pouquinho, falar sobre administração pública, falar sobre a minha cidade que eu amo. E cuidado, eu falo horas, hein? Não, Para falar sobre Guapiaçu, eu falo mesmo. Quando a coisa querida, a gente vai, né? A gente vai que nem pensa, né? É verdade. Mas aí flui. O coração que fala. Deixa o coração falar. Bom, é um grande prazer estar aqui, então, ainda mais dividindo, né, esse podcast com a minha querida amiga Érica. Né? Nós tivemos uma infância juntas, aí crescemos juntas. E filha do saudoso Alcides Berga, meu grande professor. Então, assim, estou muito feliz, Érica, em dividir esse espaço com você. Amiga, nós vamos bater altos papos hoje. E vamos lá, estamos juntos sempre, viu? Que bom, boa noite. Primeiro, boa noite para todos. Assim, agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje nesse bate-papo com vocês. E principalmente por estar podendo falar um pouquinho do legado do meu pai, que eu acho muito importante, muito interessante para Guapiaçu. E também agradeço, Lu, pela sua presença, pela presença de todos aqui. Com certeza vai ser um bate-papo muito bacana. Bacana, Érica. Muito obrigado pela sua presença, viu? Lu, vamos começar com você e trazendo também, né, a tendência que você, da noite para o dia, meu Deus, eu sou prefeita. É verdade. Como Daniel, que foi isso? Foi uma notícia que causou um grande impacto assim, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha história política, porque eu concorri para ser vice-prefeita. E eu sou muito humilde assim, para falar que eu queria mesmo ser vice-prefeita, que foi o compromisso que eu fiz na casa das pessoas. Né? Eu fiz o meu juramento de que eu ia administrar junto com o prefeito, que era o meu sonho, porque assim, eu trabalhei 18 anos na prefeitura, né? Eu conheço Guapiaçu de ponta a ponta, fui arquiteta lá, né? Tive grandes professores, Alcides Berga foi um deles, tive o prazer de assessorá-lo enquanto ele foi prefeito. Então, assim, apesar de eu estar preparada, eu não estava pronta, né? Eu não tinha aquela experiência. Então, quando eu assumi, realmente, dormi vice-prefeita, acordei prefeita, foi um susto muito grande. Olha, eu confesso que eu chorei uns 2 meses. Até digerir isso. Porque, assim, aquilo não entrava. Responsabilidade. Uma responsabilidade. E o pior, sem saber o porquê eu estava prefeita naquele momento, porque ninguém me explicou nada. Porque como eu estava bem afastada, assim, me afastaram muito da gestão, né? Enquanto eu era vice-prefeita, que eu ainda estava ali na prefeitura, eu não participava dos assuntos do gabinete. Eu era impedida disso. Então, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu ficava muito triste com aquela situação, mas eu acho que Deus é tão maravilhoso comigo que, assim, tudo era livramento. Graças a Deus, eu não participei de nada. Graças a Deus, quando Deus soube o porquê que eu tinha virado prefeito, eu falei, nossa, eu respirei aliviada, falei, meu Deus, agora está na hora de eu assumir. Graças a Deus, eu tive grandes professores, eu tive uma história ali dentro da prefeitura. Eu confesso que eu assustei, não estava preparada para aquilo tudo, mas tudo que eu vivi no município, trabalhando no município, me deu uma grande base, porque eu sou da fábrica, né? Eu trabalhei ali, eu sabia quem era quem, eu sabia quem eram os funcionários, eu sabia em quem eu podia confiar, em quem não podia. Porque vocês entendem, gente, que quando eu assumi, o time não era meu, a equipe não era minha, eu não tive o tempo, né, para poder montar a minha equipe. Então, assim, foi muito, muito difícil. E eu me deparo logo com um problema de loteamento, sabe? De corrupção, de extorsão, envolvendo Câmara de Vereadores, e com algo assim que eu sempre lidei, que é a aprovação de projetos. Trabalhei 18 anos em aprovação de projetos de loteamentos no município. E assim, eu me senti naquela, assim, eu falei, meu Deus, como que isso pôde acontecer? Eu nem sabia do que estava acontecendo, graças a Deus, né? Mas assim, depois eu fiquei sabendo que o projeto do loteamento Juliaride 2, ele estava protocolado na prefeitura, ficou 6 meses engavetado. Enquanto isso, foi acontecendo tudo, né? O pessoal foi pedindo propina, foi tentando extorquir, né, os nossos
empresários, né, os nossos loteadores, não só os Arides, como através das conversas telefônicas vimos vários outros. Então, assim, aquilo caiu como uma bomba. Imagina, eu acabo de virar prefeita, com esse problemaço. O filme da prefeitura, do município, estava torrado, porque Guapiaçu, gente, era conhecido como a terra do frango sertanejo, sabe? Era uma cidade, assim, muito bem vista no Brasil inteiro, sabe? E aí, nas páginas policiais, polícia lá na porta da prefeitura. Gente, foi o maior escândalo da história. Então, assim, foi um susto muito grande para mim. Porque, assim, eu me senti muito traída. Porque eu acreditei neles, eu acreditei naquela equipe. Então, hoje, às vezes, as pessoas me questionam por que você não está do lado deles e está hoje do lado do Carlos e do Luciano? Gente, é óbvio. Como que eu poderia ficar do lado da corrupção? Como que eu poderia ficar do lado de quem estava tentando praticar um ato criminoso de corrupção? Então, aquilo não entrava na minha cabeça. E, assim, vai muito contra a minha índole, sabe? Então, assim, realmente foi uma bomba. Mas também eu falo o seguinte, gente, que foi um divisor de águas tudo isso que aconteceu. O fato dos irmãos Aride, eles terem essa coragem, né? Eles também me encorajaram a tomar algumas atitudes, porque eu não sei se vocês sabem, se a população de Guapiaçu sabe, mas antigamente tinha uma lei na prefeitura, né, na Câmara Municipal, que os vereadores aprovavam os projetos. A última palavra era deles. É só em Guapiaçu que acontece isso. Então, eu precisava resolver o problema pela raiz, né? Como urbanista, né? Como gestora. Então, assim, eu montei uma equipe técnica chamada GraProUrb, com vários profissionais, arquitetos, engenheiros, tinha advogados, pessoas que iam me ajudar, né, a avaliar todos os loteamentos, né? E, com isso, nós conseguimos a ajuda de uma pessoa muito importante para Guapiaçu, filho de Guapiaçu, que é o professor Tadini. O professor Tadini, ele doou para Guapiaçu meses de trabalho, enquanto eu estava prefeita, para formular uma lei que desobrigava a Câmara a aprovar, né, criando a lei da contrapartida social, que é uma lei que é proporcional para todos. Então, hoje, quem quiser aprovar um projeto na Prefeitura de Guapiaçu não vai mais passar, né, por toda a turbulência que os irmãos Arides passaram. Porque, assim, por conta deles, eu consegui, né, provar de que aquela lei não cabia mais, né? A gente tinha que cortar o mal pela raiz. Então, a lei ela foi aprovada por unanimidade, e eu agradeço ao professor Tadini. Ele já fez um compromisso com o Carlos César. Se o Carlos César ganhar a eleição, que eu creio que ele vai ganhar, o professor Tadini ele vai fazer a segunda parte, né, que tem a etapa 2 do projeto. E, assim, eu fico muito feliz porque eu consegui contribuir. Então, assim, o ato dos Arides, dos irmãos Arides, também me encorajaram, né? E eu acredito que muita gente não sabe que eu fiz isso. Mas eu tive a coragem, eu fui totalmente contra o sistema, né? Eu fui totalmente contra... Sistema viciado, né? Totalmente viciado. Porque esse momento que vai para a Câmara é o momento, né, que tem para fazer os acordos, e não existe acordo. Não pode existir acordo. Então, é o seguinte, Daniel, Rafa, realmente caiu como uma bomba. Eu tentei fazer o meu melhor, né, nas piores condições que eu tinha. Porque, assim, todas as portas se fecharam para mim. Porque ninguém entendia que eu não tinha nada a ver com a história. Porque eu chegava, por exemplo, para ser atendida no gabinete de um deputado, na Assembleia, em Brasília, todo mundo fechava as portas para mim. Guapiaçu, não quero me envolver. Todo mundo ficou com medo de se envolver com Guapiaçu. Gente, foi um trabalho muito árduo. Então, assim, eu fiquei 1 ano como prefeita. Mas, assim, os 4 primeiros meses, assim, eu tive que tentar limpar a barra do município, assim, sabe? Perante o Estado, perante Brasília. E aí, com isso, Deus foi tão maravilhoso comigo que ele foi construindo pontes, abrindo caminhos, e eu consegui chegar até a ser presidente da Associação Estadual de Prefeitas e Vice-Prefeitas do Estado de São Paulo. Isso me abriu muitas portas, né?
Eu ganhei um título de comendador em Brasília e eu fui abrindo portas e eu fui fazendo relacionamentos e Iguapiaçu foi conquistando e, graças a Deus, Iguapiaçu chegou num ponto de que estava conseguindo receber recursos, mas aí deu um ano, né? Eu sabia que, a princípio, eu achei que eu fosse administrar por 15 dias. Aí, desses 15 dias, não é mais 15 dias, vai ser 45 dias. Aí eu falei, bom, deu 45 dias, eu falei, gente, se eu ficar um dia, se eu ficar um ano, a responsabilidade é a mesma. A caneta é minha. E eu vou falar um negócio para vocês, gente. Só sente o peso da caneta quem assina. É muito pesado. Então, assim, a gente tem que ter muito compromisso, muita responsabilidade. Então, assim, hoje as pessoas me chamam de, você traiu o teu grupo, você traiu. Não é uma questão de traição. É uma questão de fidelidade, mas fidelidade à municipalidade. Nós temos 22 mil habitantes, a mais até, que naquele momento acreditavam em quem? Em mim. Eu era a solução. Né? E é isso, gente. Assim, eu tenho muita coisa para falar, mas assim, vamos deixar um pouquinho para a Érica também. A gente tem um bate-papo aqui gostoso para fazer. Mas é isso, é mais um desabafo também. Com certeza. Mas, Luciane, para continuar um pouquinho, vamos continuar um pouquinho com você? Vamos. Vamos lá. Porque, no caso, a gente tem o caso... Porque a gente vai continuar na mesma abordagem, pode-se dizer assim. Né? No caso, falando sobre se você sofre ou já sofreu algum tipo de violência política de gênero. Então, Deus. aí que é a parte que... Olha, é muito difícil falar nesse tema, porque, assim, o ambiente político, ele é muito hostil. É um ambiente misógino, um ambiente machista. E quando você é mulher e tenta desbravar esse mundo, não é fácil, tem que ter muita coragem. Ainda mais quando você tem que romper um sistema, né? Você tem que ir contra, né? Um sistema. Então, assim, lógico que o meu ato de ter ido a favor da municipalidade e contra os interesses de terceiros, isso me gerou um dano gigantesco. Né? Sofro até hoje dessa violência política de gênero, porque, às vezes, eles acham que, por eu ser mulher, que eu sou frágil, que eu não vou responder à altura, que eu não vou ter coragem. Então, assim, e eu não sou candidata a prefeita de Iguapiaçu, a vice-prefeita, a vereadora, não sou candidata a nada, mas eles ainda continuam usando o meu nome como escada. Sabe? Esses dias aconteceu um fato de um dos candidatos da nossa oposição jogar, assim, sabe, a culpa dessa má gestão, né, dessa gestão que ficou assim, totalmente prejudicada por conta do afastamento do prefeito, jogou nas minhas costas. Né? Porque, assim, a gestão está muito prejudicada. Né? E, assim, agora, que culpa eu tenho que o prefeito e 4 vereadores foram afastados? A culpa não é minha. Eu só assumi o meu papel enquanto vice-prefeita. Né? Então, assim, sofro sim. Eu sou impedida de participar de eventos. Não, eu vou contar um negócio aqui para vocês, gente, que aconteceu. É assim, teve um evento há uns 2 final de semana passado, que foi a festa do peão lá em Iguapiaçu. Foi muito constrangedor o que aconteceu comigo lá. Foi uma violência assim, gigantesca. Eu estava visitando o camarote das mães especiais, que são as mães dos cadeirantes, das pessoas portadoras de necessidades especiais. Eu sou muito querida por elas, e elas me convidaram para ir lá tirar foto, conversar um pouquinho, como eu sempre faço. Durante toda a minha vida eu fiz isso. Eu não mudei por eu ser vice-prefeito ou não. Eu gosto de dar atenção. E eu fui, e eu convidei o nosso candidato a vice-prefeito e a esposa dele para estar comigo, porque a gente estava junto ali, e elas também gostam muito dele. E tem um segurança na porta do camarote, e, no momento, eu me apresentei como vice-prefeita e que gostaria de ali tirar uma foto com o pessoal. Tal. Mas, assim, nós ficamos ali assim, uns 5 minutos. O segurança já foi tentar nos tirar, porque foi uma pessoa enviada pela comissão organizadora falar que a gente não podia ficar ali, porque era para retirar a gente dali. Aí o meu esposo, né, viu tudo aquilo que estava acontecendo, falou, meu Deus, o que está acontecendo? Aí o segurança falou assim para ela, olha, ela se apresentou como vice-prefeita do município, por isso que ela está aqui. Né? Aí a pessoa falou assim, fala para ela que Iguapiaçu não tem vice-prefeita. Então, assim,
é um ato, assim, é muito triste o que acontece, porque as pessoas levam para o lado pessoal. E não pode ser assim, porque enquanto for para o lado pessoal, uma pessoa não vai dar certo nunca, sabe? Por isso que hoje eu acredito seriamente, né, no Carlos e no Luciano, porque eles são sérios, eles são responsáveis, e eles nunca teriam essa atitude com ninguém. Gente, foi muito constrangedor para mim, para o Luciano e para a Dani. Porque, assim, sabe, a gente se sentiu assim. É como se a gente fosse intruso, sabe? Num município que é nosso, numa festa que é pública. Então, assim, é muito difícil. Então, essa violência eu sofro a todo momento e de todos da oposição. Até dos candidatos, do candidato a vice-prefeito também, que foi numa reunião pública, falou que, sabe, falou de mim, sabe, assim, é feio. Então, sabe o que eu acho? Assim, o conselho que eu dou faz uma política honesta. Não precisa usar ninguém de escada para poder... Fala de projeto, fala de planos, fala de proposta, né? Porque, assim, é muito pequeno tudo isso, sabe? Então, assim, é mais um desabafo. Desculpa, né? Se deixa, eu falo, desculpa eu ter falado sobre isso, mas foi uma situação são situações muito constrangedoras que eu estou passando por ser mulher, sabe? É muito difícil. Antes de tudo, sentimos muito por tal situação, Exato. tá? Mas para deixar um pouco mais leve a nossa entrevista, vamos falar um pouquinho com a Érica? Opa! Com certeza, né? Vamos falar um pouquinho com a Érica e falar aí também. Aí é filha do saudoso Alcides Bega. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Se você quiser também falar sobre a sua vida como empresária também, fique à vontade. E também, né, porque o Alcides não deixou mancha nenhuma, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e um conselho, quem sabe, para a atual gestão e a gestão que vai entrar em Guapiaçu. Bom, é muito difícil falar sobre ele, falar sobre meu pai, porque se eu for falar tudo que ele fez por Guapiaçu, tudo que ele representou por Guapiaçu, acho que a gente fica aqui a noite toda. Quantas gestões, né, que ele foram assumiu? 4 gestões, isso, foram 4 mandatos, em épocas diferentes, né, até em décadas diferentes, tá, foram essas gestões. Então, assim, acho que não foi por acaso que tudo isso aconteceu. E é complicado, mas vamos lá. Uma segunda pode até ser coincidência. Né? Uhum. Não que na política tem alguma coincidência. Sim, óbvio que tem méritos, mas no máximo uma coincidência. Né? Exato, né? Então, assim, Érica, qual conselho que você daria para a nova gestão que vai entrar, ou até mesmo a atual que está aí também? Que conselho que você daria para esse pessoal? Olha, acho que mediante o legado dele, o legado que ele deixou para mim e deixou para a cidade de Guapiaçu, né, durante esses 4 mandatos dele, eu acho que hoje o que falta muito é amor, dedicação, sabe, honestidade, coisa que ele sempre priorizou muito isso no mandato dele, como administrador, como pessoa, como pai, então ele sempre priorizou muito isso. E isso falta, eu percebo que falta isso hoje na cidade de Guapiaçu, infelizmente. As pessoas hoje não governam pensando no interesse da população, governam pensando em interesses próprios, e isso ele nunca fez. Por isso, acho que ele não deixou manchas nenhuma, ele não deixou marcas aí negativas durante o mandato dele. Então, o meu conselho seria esse, a minha dica seria essa. Governem com dedicação, governem com honestidade, governem com amor à população, amor no que estão fazendo. Sabe? Então, eu acho que é essa dica que eu deixo. E está muito fácil, hoje, com tudo isso que está acontecendo, os irmãos Arides falou um pouquinho, a Luciane também falou mais um pouco, dos acontecimentos aí que aconteceu. Então, está muito fácil hoje para a população parar, refletir e ver o lado que tem que ser escolhido. O lado certo. Né? O lado certo. Sabe? O lado que realmente apresenta uma proposta diferenciada, que realmente apresenta... está querendo deixar um legado bom para a cidade, está querendo deixar uma marca, alguma coisa positiva para a cidade. Então, está muito fácil de ver isso, está muito fácil de escolher.
é só parar realmente, pensar, refletir e escolher. Sim. Bacana, Érica. Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que E, Lu, agradeço. e vamos lá, agora para finalizar, até porque a gente falou o conselho que ela daria, agora nada mais, nada menos, você que pegou a bomba na mão, e aí de repente fala, agora é você dar o conselho, né? No caso aí principal, aí, antes de tudo, pro nosso, o Luciano da Vedagol, um conselho que você daria para ele, né? Para o seu sucessor. Olha, eu sempre falo para o Luciano que, assim, o meu maior prazer vai ser, lá no dia 1º de janeiro, ter a honra de passar a minha faixa de vice-prefeita para o Luciano, né? Porque eu acho que assim, o Luciano ele vai ajudar o Carlos com os olhos da verdade, sabe? O Guapiaçu ele não tem um histórico bom de parceria entre prefeito e vice-prefeito. Eu acho que está na hora da gente romper esse paradigma, sabe? Está na hora de... Até nisso precisa de uma mudança, então. Pois é. Sem querer te cortar, já te cortar. Mas não tem, Guapiaçu não tem um histórico bom. O histórico, a história que a gente conhece de parceria entre prefeito e vice foi o legado do seu Alcides. O seu Alcides sempre teve uma parceria muito, muito bacana com o vice-prefeito. Inclusive, o meu avô, José Brasilino, foi vice-prefeito do seu Alcides. Exatamente. Então, né, eu tenho sangue também, um pouquinho político. Bacana. Então, assim, ele sempre teve um respeito muito grande pelo vice-prefeito. E eu vou falar que quando eu fui prefeita, que eu não tinha o vice-prefeito do meu lado, eu me sentia amputada, porque era só eu. Eu não tinha ninguém para contar, sabe? Eu não tinha. Se eu tivesse numa reunião e precisasse numa reunião na escola, num evento, eu não tinha quem mandar. Então eu tinha que me virar nos 30, né? Então o vice-prefeito ele tem que ser o olho do prefeito lá na rua, porque o prefeito ele vai administrar. O vice-prefeito ele vai ajudar a fiscalizar. Ele vai ser a pessoa que vai receber, né, a população com amor, sabe assim? Então, com humanidade, usando muito a humanidade. Então, o conselho que eu dou para o Luciano é que, assim, eu não preciso nem dar conselho, porque ele não tem os velhos vícios. Né? Porque eu falo que hoje tem candidato a prefeito e a vice-prefeito que está há anos vereador e carrega vícios antigos. Ah, porque se é meu companheiro, então eu vou ajudar. Eu vendo aqui porque ele é meu parceiro, ele é meu companheiro. Gente, não existe camaradagem. Na gestão pública, não existe parceria. Ah, não é porque você é meu amigo que eu vou te dar uma forcinha. Então, existem empresários em Guapiaçu que hoje não gostam de mim porque eu não dei aquela forcinha. Mas eu não posso, porque depois quem vai responder sou eu, sabe? Então, esses antigos vícios têm que acabar. Então, acabou, chega. Eu acho que Luciano e Carlos César, eles representam realmente, sabe, esse ponto final nessa velha política de que tudo tem que ser por conta de camaradagem. Acabou, não pode mais ser desse jeito. Então, o conselho que eu dou é esse. Luciano, seja transparente, seja verdadeiro, não se deixa corromper jamais. Né? Primeiro são seus princípios, não, primeiro é Deus, e depois seus princípios, sua família. Né? E é isso, o conselho que eu deixo. Não, o Carlos nem precisa, né? Porque o Carlos ele tem um histórico maravilhoso, ele não teve nada de corrupção, não teve nenhum histórico, né? Então, o Carlos ele é o nosso professor. Então, assim, hoje eu estou muito feliz. Muitas pessoas falam assim para mim, Lu, por que você não é candidata a prefeita? Não sou, sabe por quê? Porque agora é a hora do Carlos. Sabe por quê? Porque eu preciso aprender. Eu só faz 3 anos e meio que eu estou na política. Sou muito jovem ainda na política. Eu sou muito humilde para falar e para assumir que eu não estou pronta. O Carlos não, ele já foi prefeito, ele já sabe como que faz. Eu só fui 1 ano prefeita e, assim, na cara e na coragem, né, naquele rolo que foi, assim, não teve, não foi, eu não competi para ser política, para ser prefeita. Então, assim, agora é a vez do Carlos. Eu acredito nele, eu quero aprender muito com ele, né? E quem sabe um dia? A gente é muito jovem ainda, né? Então é isso, né? O meu conselho é esse. Perfeito. Conversamos com Luciane Martinelli,
vice-prefeita de Guapiaçu, e Érica Bega, filha do saudoso Alcides Bega e empresária. Obrigado, minhas queridas, pela obrigada a participação você. de vocês, viu? Obrigado. Obrigada. Papo gostoso, leve. E até uma próxima. Até uma próxima.